Bom, pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre os vírus. É um tema bastante pertinente, já que estamos diante de uma pandemia assustadora, a pandemia do coronavírus. Mas o que seria, na verdade, um vírus? Bom, pessoal, os vírus são partículas muito simples, basicamente formados por proteínas e material genético. Então, se nós pudéssemos observar através de um microscópio eletrônico, nós iríamos observar que os vírus apresentam apenas a cápsula proteica externamente e no seu interior nós iríamos observar a presença do material genético. Então, observem que são seres muito simples, né? Apenas a cápsula proteica e o material genético no seu interior. Esse material genético ele pode ser de dois tipos. Nós temos vírus de DNA, quando apresenta o DNA no seu interior, e podemos encontrar vírus de RNA, quando nós encontramos o RNA em seu interior. Então nós temos vírus de DNA e vírus de RNA. 95% dos casos nós encontramos vírus de DNA ou de RNA. Porém, na natureza, nós podemos encontrar vírus que apresentam simultaneamente os dois tipos de materiais genéticos, o DNA e o RNA, no interior do vírus. Esses vírus são classificados como citomegalovírus. São vírus que apresentam ao mesmo tempo DNA e RNA em seu interior. Quando a gente fala de vírus, sempre existe o questionamento de perguntar se os vírus eles são seres vivos ou não são seres vivos. Na realidade, nós temos uma teoria celular, uma teoria biológica, que diz que para um ser vivo ser classificado como ser vivo, ele precisa apresentar no mínimo uma célula. E não é o caso dos vírus, né, pessoal? Os vírus, eles são, como nós observamos aqui na figura, os vírus eles são infinitamente menores do que uma célula. Então nós temos aqui, o vírus, que quando ele está fora da célula, nós chamamos de virion, né? Ele na realidade só é denominado de vírus quando ele entra na célula, mas observa que ele é muito pequeno, né? Infinitamente menor do que uma célula, tá? Então, eu coloquei aqui como característica que os vírus eles são acelulares, seres acelulares, não apresentam nenhuma célula, né? E não apresentam metabolismo próprio, né? Agora, como eu falei para vocês, existem dois grupos de pesquisadores, um grupo que os classificam como seres vivos e o outro grupo que não os classificam. Por que isso acontece? O grupo de pesquisadores que classifica os vírus como seres vivos é porque ele tem a capacidade de multiplicação, de se multiplicar. E essa é uma característica de um ser vivo, né? A capacidade de multiplicação, de se multiplicar. E o outro grupo, ele não os classifica como seres vivos porque eles não apresentam nenhuma célula, né? Então foge da teoria celular, né? Mas o importante é a gente entender que os vírus, apesar de serem seres microscópicos, eles causam bastante danos à saúde dos animais, não só dos animais, mas das plantas. Nós temos vírus também bacteriófagos, né? São os que infectam exclusivamente as bactérias. Mas observe o que coloquei aqui para vocês. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, como eu falei para vocês, eles precisam entrar no interior da célula para poder se multiplicar. Então, enquanto o vírus estiver fora da célula, você não adoece, não há problema algum, não é? Porque ele só consegue se multiplicar quando ele entra, se aproxima da célula, introduz o material genético, e esse material genético ele entra no núcleo
celular, assume o comando da célula e começa o processo de várias multiplicações virais, né? Eu coloquei como exemplo aqui um adenovírus, né? Os adenovírus são os vírus de DNA que apresentam no seu interior o DNA. Então, deu como exemplo um adenovírus, né? Agora observa, ele entra no núcleo e assume o comando do núcleo para poder se multiplicar, ok? Observa que aqui, ó, nós já observamos aqui nessa imagem uma super multiplicação viral, tamanha de forma que eles rompem a membrana celular, rompem a membrana e são liberados para infectarem novas células do corpo, né? Então observa que entra um vírus e saem centenas e centenas e centenas de células para infectarem novas células saudáveis do corpo. Então a devastação é muito grande, né, pessoal?